Olá, aluno do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Suzana Gomes, eu sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2, e hoje nós conversaremos sobre o capítulo 11 da sua apostila. É importante que antes que você assista a essa aula, você tenha visto primeiro a aula do capítulo 10, porque a aula de hoje será uma continuação do que nós começamos a tratar naquele capítulo. Lá no capítulo 10, você aprendeu o que é um adjetivo, o conceito dessa classe gramatical, também a função que esse adjetivo vai desempenhar e viu dois tipos de flexão que os adjetivos têm: a flexão em gênero e a flexão em número. Na aula de hoje, você vai aprender a identificar as três flexões possíveis de um adjetivo, que a gente vai ver vai rever as duas do capítulo 10 e vai também trabalhar a flexão em grau desses adjetivos e vai aprender a diferenciar o grau comparativo do grau superlativo. Então, vamos lá. Bom, então agora a gente vai dar continuidade aos nossos estudos acerca dos adjetivos, dessa classe gramatical que já começou a ser tratada pela sua apostila no capítulo 10, né? E lá nesse capítulo 10 a gente falou sobre o conceito de adjetivo, né? A função desses adjetivos e começamos a falar sobre a flexão de gênero e de número. A gente vai retomar isso agora nessa aula e vai aprofundar os estudos acerca das flexões, tratando agora da flexão de grau. É claro que para isso a gente vai começar revisando o que são os adjetivos. Eu trouxe aqui um texto que vai apresentar, eu já deixei marcado aqui de vermelho para vocês observarem, diferentes adjetivos, porque eu quero que vocês percebam como os adjetivos se comportam dentro dos textos narrativos. A sua apostila, ela estuda o adjetivo junto com os contos populares, por exemplo. Por quê? Porque ela vai querer te mostrar como é que a gente utiliza os adjetivos na construção dos nossos textos. Eu comentei alguma coisa parecida na nossa aula passada, né, no capítulo 10, quando eu falei, como é que você faz para descrever um personagem? Como é que você faz para apresentar um cenário, para criar um cenário no texto narrativo? Você vai dando características para esse cenário, para esse personagem. E é isso que a gente faz quando a gente usa os adjetivos, porque são palavras que dão características a um substantivo. O título desse texto que eu trouxe aqui é O Alce e os Lobos. A gente vai ler agora para depois eu chamar a atenção para a presença desses adjetivos. Diz assim: a água do lago estava limpa e refletia as imagens da floresta como um espelho. Todos os animais que foram beber água viram seus reflexos. O urso enorme e o seu curioso filhote foram embora. E assim passou pelo lago uma porção de animais. Até que alguns alces chegaram. Um deles abaixou a cabeça para beber e parou, olhando para os seus chifres. Que lindo par de galhos! Que maravilha é a minha imagem com esta bonita cabeça! De repente, olhou para suas pernas compridas e finas e ficou triste. Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado nisso. Elas estragam a minha beleza. Enquanto olhava para o seu corpo, lobos ferozes foram chegando e o bando de alces correu assustado. O alce que antes se olhava no lago correu para a mata perigosa e perdeu-se do bando. No caminho, prendeu o belíssimo chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. Mas suas pernas eram mais fortes e ligeiras do que as do animal feroz que o seguia, e ele conseguiu fugir. Que susto, disse o alce, já fora de perigo. Por causa desses chifres inúteis, quase perco a minha vida. Se não fossem as minhas pernas. Então, aqui, esse texto vai brincar com essa oposição entre o que é belo e o que é útil, né? E no começo do texto, quando ele olha o reflexo dele, ele acha o chifre bonito e a perna horrorosa. Mas no momento de necessidade, a perna foi útil, que ajudou o alce a correr, e o chifre quase levou à morte, né? Foi inútil, atrapalhou. Bem, aqui eu já deixei destacados alguns adjetivos de vermelho. E aí você pode pausar, depois puxar esses adjetivos para verificar se eles estão ligados a um substantivo, né? Porque essa é a definição do adjetivo, é uma classe gramatical, né? São palavras que dão características a um substantivo. Mas eu vou chamar a atenção aqui para um logo no comecinho. A água do lago estava limpa. Eu destaquei aqui a palavra limpa, que é um adjetivo. Como é que a gente percebe que é um adjetivo? É uma característica que eu estou atribuindo a um substantivo. Que substantivo é esse? Água. Tanto ele é um adjetivo que ele vai se flexionar para acompanhar esse substantivo. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Como assim se flexionar? Ele vai variar para acompanhar o substantivo. O substantivo água está no feminino. Limpa, portanto, ficou no feminino. O substantivo água está no singular e aí o adjetivo limpa também ficou no singular. Se por acaso esse substantivo fosse rio,
E aí ficaria o adjetivo limpo, né? Você vê como o adjetivo vai se flexionando para acompanhar o substantivo. Se você der uma olhada nesse texto, você vai ver que eu deixei algumas palavras que são adjetivos sem marcar. Será que você consegue identificá-los? Depois eu vou colocar a resposta lá no portal do aluno, tudo bem? Vamos continuar. Aqui a sua apostila vai falar, ainda no capítulo 10, ela define o que são os adjetivos, né? Ela vai dizer, na verdade, para que eles servem, né? Ela tenta sempre explicar o uso dessa classe gramatical. Diz assim, para descrever cenários, figurinos e personagens, utilizamos adjetivos. São palavras fundamentais nos textos porque ajudam o leitor a imaginar como é a personagem ou o espaço criado pelo autor. Quanto mais detalhes, melhor. Então, se você vai criar um texto, quanto mais características você dá para esse texto, mais adjetivos você vai usar. E mais a pessoa consegue imaginar igualzinho você queria que ela imaginasse, né? Você vai criando aquele cenário através de adjetivos e no final a pessoa vai conseguir quase que visualizar aquilo que você pretendia, né? Quanto mais características você der. Enfim, agora nesse próximo slide eu trago para vocês essa diferença do que a gente falou agora, lembra? A palavra limpa, ela vai dar uma característica, obviamente, ela é um adjetivo para a água, mas ela concorda em gênero, né? Ela varia em gênero para acompanhar o substantivo água e ela também varia em número. Ela ficou no singular, assim como o substantivo estava no singular. Então, aqui eu trago A e B, flexão de gênero e flexão de número. Dá uma olhadinha, isso ainda é assunto do capítulo 10, tá? Dá uma olhadinha para essas 4 frases. As 2 primeiras utilizam o adjetivo experiente. Professor experiente, secretária experiente. E aqui, o adjetivo flexionou, ele mudou para acompanhar o substantivo, porque professor está no masculino e secretária está no feminino, esses 2 substantivos, né? Só que esse adjetivo, ele não precisou variar, porque nós falamos sobre isso no capítulo 10. Ele é uniforme. Ele tem apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Tudo bem? Agora, aqui abaixo, eu já tenho médico dedicado e médica dedicada. Esse mesmo adjetivo dedicado se flexionou acompanhando o substantivo. Quando o substantivo se apresenta no masculino, o adjetivo também se apresentou. Médico dedicado. Quando o substantivo está no feminino, médica, o adjetivo também ficou no feminino, dedicada. Isso significa que o adjetivo dedicado é biforme, porque ele tem 2 formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Então, se alguém pedir para você classificar os adjetivos de acordo com a flexão de gênero, você vai ter que ver se ele é uniforme ou se ele é biforme, tudo bem? E aí, se ele for biforme, você vai dizer se ele está no masculino ou no feminino. Depois, a flexão de número, que é a oposição entre singular e plural. Olha as frases. Jovem amável e jovem trabalhador. Os substantivos estão no singular ou no plural? No singular, jovem. Como é que o adjetivo ficou? No singular também. Agora aqui embaixo eu tenho jovens, jovens amáveis e jovens trabalhadores. Os substantivos agora estão no plural, o adjetivo também vai para o plural. Agora vamos dar uma olhada no que a sua apostila fala, e agora já é o capítulo 11, tá? Acerca desses conceitos. Ela vai dizer assim, considere a frase e a comparação que nela se propõe. O pescador queria ser mais esperto que a morte. Que elementos estão sendo comparados aqui? Claro, o pescador e a morte, certo? Que característica é comum aos dois? O que ele está usando como característica aí para comparar o pescador e a morte? Que característica? Esperto. E que palavras foram usadas para marcar que você está comparando? Aqui não está perguntando a característica, mas a palavra que a gente usa para mostrar que a gente comparou a característica, o esperto, do pescador com a morte. Mais que, tá vendo? O pescador queria ser mais esperto que a morte, certo? Agora a gente vai inverter os agentes da comparação, ou seja, aqueles 2 elementos. A gente tinha o pescador queria ser mais esperto que a morte. Agora a gente vai inverter esses agentes. A gente vai ter a morte foi mais esperta que o pescador. E aí a apostila pergunta, por que o adjetivo esperto, que terminava em O, mudou para A? Ora, por quê? Quando era o pescador queria ser mais esperto que a morte, o adjetivo esperto estava se referindo, estava, portanto, concordando com o substantivo pescador. E agora?
Ele está concordando, ele está se referindo ao substantivo morte. Como é que você vai responder isso lá na sua apostila? Olha o que eu coloquei aí. O adjetivo foi flexionado, a gente está usando essa expressão, lembra? Para concordar com o substantivo morte, que é feminino e singular. Como também indica o artigo definido a, que acompanha a expressão, tá vendo? A morte, está no gênero feminino. Então, o esperta vai concordar com a morte. Assim como lá naquele primeiro slide, o adjetivo limpa concordou com a água. E aqui embaixo ele pede para você assinalar como o adjetivo aparece na frase 2. A frase 2 é essa que está na tela agora. A morte foi mais esperta que o pescador. Vamos lá. Cadê o adjetivo aqui? Esperta. Está no feminino ou está no masculino? No feminino. Está no singular ou no plural? Singular. Tranquilo, né? Nesse próximo slide, eu coloquei como título como caracterizar um substantivo. Por que eu coloquei parte 2? Porque tem um slide com esse mesmo título lá na aula do capítulo 10. Porque lá eu falei, eu dei um exemplo, né, apenas com uma forma de caracterizar o substantivo, que é com o adjetivo, unicamente. Hoje a gente vai ver que tem como a gente caracterizar esse substantivo de outras maneiras. Primeiro, vamos começar por aquela forma que eu já tinha trabalhado no capítulo 10. Então, através de um adjetivo. A frase é: o paciente educado aguardava o atendimento. Eu tenho educado, um adjetivo, para caracterizar o substantivo paciente. Certo, né? Nós já vimos isso no capítulo 10. Mas eu também posso caracterizar um substantivo através de uma locução adjetiva. E aí a frase que eu trago é: nada se compara ao amor de mãe. Ora, o que é uma locução adjetiva? Locução adjetiva é quando você tem mais de uma palavra, duas ou mais, que expressam um único adjetivo. Vocês vão escutar esse termo, locução, ao longo de toda a vida acadêmica de vocês, tá? Locução verbal, locução adverbial. Toda vez que vocês escutarem isso, saibam que a gente está falando de duas ou mais palavras que têm uma função, que desempenham a função de uma coisa só. O que vai ser a locução adjetiva? Duas ou mais palavras que desempenham a função de um adjetivo. Olha para essa frase que eu coloquei. Nada se compara ao amor de mãe. Eu não posso trocar esse de mãe por materno. Tá vendo? Essas duas palavras desempenham a função de um adjetivo. Por que isso aqui é um adjetivo? Porque está dando uma característica ao amor. É um tipo de amor. O amor materno. O amor de mãe. Aqui, vou colocar uma frase aqui para dar um exemplo. Eu poderia falar: eu gosto das flores do campo. Aqui eu tenho uma locução adjetiva. Tá vendo que essa expressão que eu marquei, do campo, dá uma característica para o substantivo flores? E aí eu tenho mais de uma palavra, não tem? Então essa expressão está dando característica a flores. Eu poderia trocar por eu gosto das flores campestres. Se eu dissesse, por exemplo, ele tem problemas do estômago, ele tem problemas de estômago, melhor. Como é que eu posso trocar aí? Ele tem problemas estomacais. Ele enfrenta os problemas da sociedade. Está vendo como esse da sociedade é uma característica que eu estou atribuindo aos problemas? Né? Porque são problemas sociais. Da sociedade é uma locução adjetiva, portanto. Outra forma de caracterizar os substantivos é através de uma oração adjetiva. E aí, o que vai ser isso? O que é uma oração? Vocês já devem ter estudado que a oração é um enunciado que vai se construir em torno de um verbo, né? Que apresenta um verbo. Aqui eu tenho: admiro os alunos que estudam. Aqui você consegue perceber que tem duas orações? Eu tenho admiro os alunos, porque tem um verbo. E aí eu tenho que estudam, tem outro verbo, isso aqui tem que ser uma outra oração. Toda vez que eu encontro um verbo, eu encontro uma oração diferente. Só que essa oração que está destacada de verde, que estudam, está servindo como um adjetivo, porque está caracterizando os alunos. Vocês conseguem perceber isso? Eu admiro esse tipo de aluno. Eu admiro o aluno que tem essa característica. Então, que estudam, que é uma oração, está servindo para dar uma característica ao substantivo alunos. Tem a mesma função de um adjetivo, só que é uma oração. Eu poderia também criar uma frase do tipo: Paulo, que é um menino tranquilo. Vou diminuir aqui para não ficar muito grande. Paulo, que é tranquilo
ficou nervoso. Ele é um menino que tem o hábito de ser tranquilo sempre, mas acabou ficando nervoso. Aqui eu tenho uma oração que é tranquilo, que está servindo como um adjetivo, porque está dando uma característica ao Paulo. Agora a gente vai falar do grau comparativo dos adjetivos. Agora, finalmente, nós chegamos à flexão de grau que os adjetivos apresentam. Tá? A gente vai começar falando do grau comparativo, que já aparecia um pouco no capítulo 10, e eu vou aprofundar agora, né, falar um pouco melhor, trazer algumas coisas que a apostila fala, e depois a gente vai ver o grau superlativo. Bom, quanto ao grau comparativo dos adjetivos, o que a sua apostila fala sobre isso? Ela vai dizer assim: o grau comparativo compara uma característica entre dois elementos. Preste bastante atenção nisso, tá? Quando eu falo de grau comparativo, eu estou comparando dois elementos. Então, eu posso falar, como aqui embaixo aparece, ó, a mulher era mais otimista que o pescador. Tá vendo? Eu estou comparando dois elementos. E para isso, ele vai usar elementos comparativos. Ele pode dizer mais do que, menos do que, tanto quanto, tão quanto. Tudo bem? Olha para esses exemplos aí. A mulher era mais otimista que o pescador. Aqui eu comparo, então você pode dizer grau comparativo. Quando eu digo ela é mais otimista que o pescador, é o grau comparativo de superioridade. Se eu disser, como na segunda frase, a mulher era tão otimista quanto o pescador. Tá vendo que aqui eu não elevei o nível de nenhum dos dois? Ela é tão otimista quanto ele. Grau comparativo, porque da mesma forma eu estou comparando os dois, né? Porque eu só consigo perceber que é igual se eu comparo. Então, eu estou comparando o otimismo da mulher com o do pescador, mas eu vejo que são iguais. Então, é o grau comparativo de igualdade. A mulher era tão otimista quanto o pescador. E se eu digo, por último, a mulher era menos otimista que o pescador? Aqui eu também estou comparando dois elementos, né? O quanto essa mulher é otimista, o quanto esse pescador é otimista. Comparei, mas eu vejo que ela era menos otimista que o pescador. Aqui eu tenho o grau comparativo de inferioridade. Tudo bem? Bom, eu posso dizer também, Alice é mais alta do que Pedro. Aqui eu tenho o grau comparativo, estou comparando dois elementos. Qual é o objetivo aqui? Alta. Alice é mais alta do que Pedro. Grau comparativo de superioridade. Se eu disser Alice é menos alta do que Pedro. Claro que a gente pode falar mais baixa, né? Mas se eu disser Alice é menos alta do que Pedro, aqui eu estou usando também o grau comparativo, comparando dois elementos, mas aí o grau é de inferioridade. Grau comparativo de inferioridade. Eu também posso dizer Alice é tão alta quanto Pedro. Aqui eu também estou comparando dois elementos? Sim, Alice e Pedro. Eu comparo eles dois, mas eu vejo que essa altura deles, essa característica deles é igual. Então, é grau comparativo de igualdade. E agora a gente vai falar do grau superlativo dos adjetivos. Esse era um assunto que a gente não tinha tratado ainda, né? No capítulo 10 não falou. Eu até trouxe no slide, lá no último slide, eu falei, olha, existe o grau superlativo, mas a gente vai trabalhar só no capítulo 11. Então, chegamos a esse momento. Veja bem, para pensar no grau superlativo, eu quero que vocês sempre lembrem do grau comparativo, tá? Para você poder perceber a diferença. Eu falei para vocês que no grau comparativo eu vou comparar dois elementos, ok? Então, você viu, você percebeu que aquela frase comparou dois elementos, já vai partir para o grau comparativo. Aí você vê se é de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. O grau superlativo, no entanto, ele não vai comparar dois elementos. Ou ele vai pegar um elemento e vai elevar o nível dele sozinho, sem comparar com ninguém, e a gente vai dizer que é o superlativo absoluto, ou ele vai pegar esse elemento e vai elevar, vai destacar, vamos falar assim, ele vai destacar em relação a um grupo. Dá uma olhada porque a sua apostila vai dizer. Primeiro, o que é esse grau superlativo? Eu vou trazer alguns exemplos para a gente perceber. A apostila diz, grau superlativo eleva a intensidade do adjetivo, dando-lhe destaque sozinho, lembra que eu falei? Ou ele vai destacar aqui, ó, sozinho, sem comparar com nada, ou em relação a um grupo.
Quando for sozinho, a gente vai chamar de absoluto. Quando for em relação a um grupo, ele vai ser chamado de relativo. Essa definição está na sua apostila, lá na página 368. Bom, eu trouxe aqui para a gente perceber a primeira frase. O participante é muito inteligente. Bem, aqui eu estou comparando dois elementos? Não estou. Então, não é grau comparativo, é grau superlativo. Só que, quando eu digo o participante é muito inteligente, eu estou elevando a intensidade desse adjetivo sozinho ou eu estou elevando em relação a um grupo? Sozinho, né? Eu não mencionei a existência de nenhum grupo. Então, lembra que eu falei? Quando for elevar essa intensidade, destacar sozinho, a gente vai chamar de absoluto. Então, ele é grau superlativo absoluto. Segundo exemplo, o participante é inteligentíssimo. Comparei dois elementos? Não comparei. É grau superlativo. Você já poderia escrever grau superlativo. Agora você tem que ver se é absoluto ou relativo. Quando eu digo participante é inteligentíssimo, eu destaco a intensidade desse adjetivo sozinho ou em relação a um grupo? Sozinho, né? Então, aqui também é grau superlativo absoluto. Vamos lá. Próxima frase. O participante é o mais inteligente da equipe. Aqui, eu estou comparando um elemento e outro elemento? Não estou. Aqui não tem dois elementos equivalentes sendo comparados. O que eu estou fazendo, então? Eu estou comparando esse elemento em relação a um grupo. Tá vendo? Aqui é grau superlativo porque não são dois elementos sendo comparados. Agora, já que eu sei que é grau superlativo, ele só pode ser absoluto ou relativo. Eu estou destacando esse adjetivo sozinho? Eu estou dando destaque para ele, sim, mas em relação a um grupo, a equipe. Então, esse participante é o mais inteligente da equipe. Se você quiser observar a frase que eu coloquei acima, dá para a gente fazer essa comparação, né? Ó, quando é absoluto, ele não tem relação com nenhum grupo. O participante é muito inteligente, tá vendo? Aqui não. Aqui ele é relativo, por quê? Porque eu destaco essa característica, esse adjetivo, em relação a um grupo. Que grupo é esse aqui? A equipe. Então, o participante é o mais inteligente da equipe, é grau superlativo, ok? Mas ele é relativo, tá? A gente vai dizer que é relativo de superioridade. Por quê? Porque eu estou dizendo que o participante é o mais inteligente da equipe. Cuidado que aqui não é grau comparativo de superioridade. É superlativo relativo. Por quê? Eu não estou comparando dois elementos, mas eu estou pegando um elemento e destacando a característica dele em relação a um grupo. Lembra que quando era grau comparativo, eu pegava só dois elementos, lembra? A Alice é mais alta do que o Pedro. Tá vendo? Comparei dois elementos. Aí sim, grau comparativo de superioridade. Por que aqui é superlativo? Eu pego essa característica e elevo em relação a um grupo. Mais um exemplo, ó. O participante é o menos inteligente da equipe. Aqui também é grau superlativo, porque eu não estou comparando só dois elementos, né? E ele é relativo por quê? Eu destaco a intensidade desse adjetivo em relação a uma equipe. Aqui eu vou dizer que é superioridade. Olha, o participante é o menos inteligente da equipe. Não, né? É inferioridade, porque ele é menos inteligente. Agora, para que não fique nenhuma dúvida, até coloquei como título aí dúvida zero, eu acho que o mais difícil, se é que tem alguma coisa difícil aqui nesse conceito, é você perceber a diferença entre o grau comparativo e o grau superlativo relativo. Por quê? Dá uma olhada para essas duas frases. Paulo é o menos esforçado da família. E a segunda, Paulo é menos esforçado que seu primo. Aqui, pode parecer que eu estou apresentando o grau comparativo nos dois casos, mas não é. Gente, presta bastante atenção nisso, tá? Dá uma olhadinha para cá. A primeira frase diz, Paulo é o menos esforçado da família. Lembra que quando eu falei o grau comparativo, eu falei assim, gente, presta bastante atenção. No grau comparativo, eu comparo dois elementos. Lembra? Aqui eu tenho Paulo e eu tenho a família. Tá vendo que aqui é um grupo? Lembra? Quando for um grupo, um elemento em relação a um grupo é grau superlativo. Tudo bem? Então, aqui a gente ia
classificar como grau superlativo, relativo, porque relativo é em relação a um grupo, tá? Em relação a uma equipe, em relação à família. Tá vendo? Tem mais de uma pessoa aí para comparar com o Paulo. Então, grau superlativo, relativo. E agora? Ele é mais? Ele é tão esforçado quanto? Ou ele é menos? Ele é menos esforçado do que essa família inteira, de todo mundo da família, né? Então, é grau superlativo, relativo de inferioridade. Tudo bem? Agora dá uma olhadinha para a frase de baixo, diz: Paulo é menos esforçado do que seu primo. Aqui sim, eu estou pegando um elemento e estou comparando com outro. Paulo é menos esforçado que o primo. Aqui, então, eu tenho o grau comparativo. Grau comparativo de quê? Paulo é mais esforçado, é superioridade? Paulo é tão esforçado quanto igualdade? Ou Paulo é menos esforçado do que o primo? Menos, é inferioridade. Grau comparativo de inferioridade. Certo? Não ficaram com dúvida, né? Espero que não. Aqui, então, a gente vai praticar esses conceitos de flexão de grau que nós vimos nessa aula, tudo bem? Deixa eu apresentar aqui algumas frases, a gente vai ver, então, se é grau comparativo, se é grau superlativo, e vai classificar. A primeira dessas frases é: Cristina é a mais estudiosa da turma. Aqui, então, você já deve ter percebido que eu estou pegando essa característica da Cristina, desse elemento, e estou comparando com um grupo. Então, aqui será grau superlativo, né? Que eu comparo em relação a um grupo. Se é em relação a um grupo, é grau comparativo relativo. Mas eu estou dizendo que a Cristina é a mais estudiosa. Grau superlativo relativo de superioridade. Felipe é mais tímido do que Gabriel. Agora aqui, eu estou comparando um elemento com outro elemento, Felipe e o Gabriel. Então, neste caso aqui, eu tenho grau comparativo. E agora? É superioridade, igualdade ou inferioridade? Superioridade, né? Por quê? O Felipe é mais tímido do que o Gabriel. Próxima frase. Não aprecio as pessoas excessivamente delicadas. Vamos lá. Aqui, eu estou comparando um elemento com outro? Não. Eu estou só destacando alguma característica, né? Estou dizendo que tem algumas pessoas que são excessivamente delicadas, são muito delicadas. Então, quando eu nem comparo um elemento com o outro, ninguém tem dúvida de que eu tenho o grau... Deixa eu descer aqui um pouquinho. De que eu tenho o grau superlativo, aqui é absoluto. Por quê? Porque eu não estou pegando destacando essa característica, né, de ser delicado em relação a um grupo. Eu estou elevando, destacando sozinho. Então, grau superlativo absoluto. Este carro é menos confortável do que aquele. Aqui, eu estou comparando um elemento com outro elemento, este carro e aquele carro. Nesse caso, quando eu comparo dois elementos, eu tenho grau comparativo. E aqui, superioridade, igualdade ou inferioridade? Grau comparativo de inferioridade. Por quê? Porque eu estou dizendo que esse carro aqui é menos confortável do que aquele. Ele era o menos falante de todos. Vamos lá. Aqui, quando eu digo que ele era o menos falante de todos, eu estou comparando um elemento com o outro? Não. Eu estou destacando as características de um elemento em relação a um grupo. Então, aqui é grau superlativo. E agora, relativo ou absoluto? Em relação a um grupo, relativo, certo? E agora, superioridade, igualdade ou inferioridade? Inferioridade. Ele era menos ou menos falante de todos. Relativo de inferioridade. Rodrigo é
agradabilíssimo, ou seja, Rodrigo é muito agradável. Bom, aqui me parece que eu não estou comparando essa característica do Rodrigo nem com grupo, nem com nenhum outro elemento. Então, aqui, quando eu destaco sozinho, é o quê? Grau superlativo absoluto, né? Eu não estou comparando em relação a ninguém. E aí, por último, eu tenho matemática é tão importante quanto português. E agora, se eu digo que matemática é tão importante quanto português, eu pego um elemento, matemática, outro elemento, português, e comparo. Agora é grau comparativo. E aqui, a igualdade, superioridade ou inferioridade? Igualdade. É tão importante quanto. Pensa que quando a gente tiver essas estruturas, tão quanto, tanto quanto, sempre será igualdade. Mais do que superioridade e menos do que inferioridade. Então, aqui é grau comparativo de igualdade. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Grau comparativo de igualdade. Bom, aqui por último eu quero fazer só um apanhado do que a gente trabalhou e a gente viu sobre os adjetivos até aqui. Então, a gente trabalhou esse conceito de adjetivo nos capítulos 10 e 11. Então, você precisa, para entender bem esse conceito, assistir a última aula que eu postei, que é a aula do capítulo 10, e essa aula de hoje, né? Bom, e a gente viu ao longo dessas duas aulas o que é um adjetivo, a flexão dos adjetivos em gênero, lembra? Feminino e masculino. A flexão dos adjetivos em número, singular e plural. A flexão de grau dos adjetivos, então a gente viu que os adjetivos podem se flexionar no grau comparativo e no grau superlativo. Depois nós estudamos o grau comparativo dos adjetivos, igualdade, superioridade e inferioridade. E também estudamos o grau superlativo dos adjetivos, porque a gente falou do grau superlativo absoluto e do grau superlativo relativo. E agora, onde você vai estudar? Aqui eu trouxe para vocês 3 exemplos do que você pode usar e deve usar para complementar os estudos, né? Então, você pode assistir as correções de aula, correção de PE no portal, as aulas gravadas você tem acesso através do portal também, todo o material extra também está lá no portal do aluno. No YouTube você pode entrar direto para assistir essas aulas gravadas, procurando pelo canal do Colégio Força Máxima. E aqui, por último, eu coloquei o portal Eleva, porque lá que estão disponíveis as apostilas para vocês tanto consultarem a parte teórica, né, dos assuntos que a gente está tratando, quanto os exercícios. Bem, amigos, eu espero que essa aula tenha sido útil. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês. Eu espero revê-los em breve. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau, tchau.